Olá, sejam bem-vindos! Estamos de volta para mais uma edição do programa Fagulhas de Luz, especial de sábado. Agora no Fagulhas de Luz durante a semana também, a gente tem aí um estilo bate-papo entre eu e o Sidney Fernandes sobre alguma questão que dá início ao nosso bate-papo, depois a gente vai tendo ali aquela pequena conversa. Durante a semana um tempo um pouco mais condensado, nos 4 minutos e 30 mais ou menos. Aqui a gente pode passar 1, 2, até 3 minutos a mais, mas a questão de conteúdo a gente sempre traz para vocês e vai continuar com o bate-papo com o Sidney Fernandes aqui também no sábado e no domingo às 8h30 da manhã, somente no canal do YouTube. Sidney, a nossa pergunta para começarmos o nosso bate-papo de hoje é a seguinte: uma pessoa precisa frequentar o centro espírita para seguir o espiritismo? Seja bem-vindo ao Fagulhas de Luz, especial de sábado, bate-papo com Sidney Fernandes. É conveniente. Eu tenho aqui na minha frente uma igreja onde as pessoas são encarregadas de manter a igreja, porque lá de Roma, o Vaticano provê algumas despesas. No mais, os fiéis, os frequentadores, têm que fazer uma promoção aqui, outra lá, para poder manter a igreja. Pois bem, esse espírito, essa vontade de trabalhar, ela é contagiante. Então, você estando num local como esse, numa igreja, num centro espírita, num templo evangélico, num templo messiânico, num templo budista, em que você tem uma atividade, em que você coparticipa daquele trabalho, existe o que nós podemos chamar de espírito de emulação. Ah, fulano está fazendo isso, está fazendo bem para ele, eu vou fazer também. Então, não é indispensável que você frequente um templo. Você pode ter a sua religião no seu coração. Temos alguns exemplos extraordinários de pessoas que nunca entraram numa igreja e foram muito bem recebidos no plano espiritual. Mas a gente é muito falível ainda. A gente ainda é muito ciclotímico. Ora a gente é muito crente, muito bonzinho. Ora a gente é muito leviano, mentiroso. Então, o contato com o sermão do padre, com a oratória do pastor evangélico, com a palestra do espírita, a leitura de livros, cursos que você pode fazer, mantém acesa a chama. Agora você vai uma vez por semana só num templo, ou não vai, e aí de repente você vai ocupar o seu tempo de uma forma indevida. E a gente já teve várias vezes no programa Fagulhas, no Pinga Fogo, perguntas de pessoas que eu vou falar aqui agora e gostaria que você trouxesse pra gente não vou dizer uma solução, mas como a pessoa poderia caminhar. Tem gente que é evangélico, tem pessoas que são católicas ou de outras religiões, que acompanham um Pinga Fogo ou vê um Fagulhas e gostam e se sentem, assim, íntimos com a doutrina espírita, mas, em contrapartida, a religião que pratica ou as pessoas que estão ao seu derredor não gostam daquilo e ela acaba não vindo. Como essa pessoa poderia fazer para ela ficar ali sem magoar aqueles e sem ficar fora da doutrina que gosta ali de seguir aquelas coisas? Tem como seguir dessa maneira, Sidney? Nas duas, assim? Nós espíritas não temos nenhuma objeção à presença de irmãos de outras crenças. E eu já fui perguntado por pessoas que vieram às minhas palestras, principalmente a palestra sobre a morte, por pessoas não espíritas. Têm suas dúvidas. E elas vêm ali e voltam para casa e continuam frequentando a sua igreja. Então, nós espíritas não temos nenhuma objeção, mas a recíproca não é verdadeira. Tempos atrás, eu tenho muita amizade com o padre da igreja aqui ao meu lado, e o bispo começou a fazer amizade comigo até o momento que ele soube que eu era espírita. Aí ele deu uma afastada. Então, existe assim um certo preconceito, uma certa prevenção. Então, da nossa parte, não existe. Agora, como é que a pessoa vai vencer isso? Eu acho que ela pode, eventualmente, ouvir uma palestra ou outra e continuar sendo católico. Para nós não tem problema nenhum. Agora, vai chegar um momento em que ocorre o que a gente chama de, não tenho bem o termo, mas uma inquietação filosófica. Ah, tá. Por exemplo, uma pessoa que frequenta a igreja chega para o padre e pergunta: por que que a minha filha teve um filho deficiente? O padre vai fazer todas as respostas e pode até atender a pessoa e ela ficar satisfeita. Mas se a pessoa pensar um pouquinho, vai pensar assim: ué, por que que o filho do vizinho saiu perfeito e o meu neto não saiu? Então, somente a doutrina espírita vai ter essa resposta. Vai dizer que provavelmente aquela criatura tinha débitos do passado e veio nesta vida precisando passar por essa experiência, e os pais também, mas
logo ele vai estar numa situação melhor. Enfim, nós temos explicações suficientes para consolar, para explicar, trazer uma explicação factível para a pessoa que tem essa dúvida. Irmãos de outras crenças nem sempre podem enveredar por essa linha de pensamento. Eu sei que esse padre, por exemplo, que respondeu para essa senhora, ele é um cara muito conhecedor, ele leu doutrina espírita, sabe da reencarnação, mas pelos seus votos eucarísticos, ele não vai poder dar a mesma resposta que um espírita daria. Aí depende da pessoa. Se ela aceita plenamente a explicação do sacerdote, muito bem, toca a vida. Mas algumas não. São mais assim inteligentes, mais instruídas e elas querem explicações mais precisas. Aí vai ter que realmente procurar na doutrina espírita. E é nessa hora que a pessoa começa a pôr na balança. Bom, eu estou bem lá na Igreja Católica e eu obtive uma resposta aqui, estou satisfeito, mas vou continuar lá. Ótimo, continue. O que importa é a sua renovação. Agora, algumas não. Eu conheço, por exemplo, uma pessoa, e você também conhece, que era um católico assim de 7 costados. E, de repente, ele passou em frente ao Amor e Caridade, ouviu o Richard Simonetti falando, dando uma aula no Coen, ele subiu e nunca mais saiu dali. Por quê? Porque ele precisava de uma coisa consistente que pudesse acalentar a sua curiosidade científica. Ô Sidney, mais uma pergunta só para encerrar. E se a pessoa pensa que ela veio aqui no Espiritismo, ouviu, falou, nossa, eu gostei e tal. E tem gente que fala assim, me chamaram, a espiritualidade me chamou para me mudar de religião. A espiritualidade não vai fazer isso. Você já falou num programa anterior que ele não tá preocupado com a nossa religião. Mas pode acontecer de ela dar uma dica pra pessoa ali naquela e talvez naquela ela se sentir melhor, mais acolhida e ela mudar de religião? Na minha infância, eu frequentava a Igreja Católica, fiz primeira comunhão, pertencia às cruzadas, mas em dado momento, como as missas eram proferidas em latim, com o padre de costas para nós, eu não gostei muito daquilo e fui para casa e não frequentei mais. Um anjo da guarda, através do meu pai, falou, meu filho, você não pode ficar sem religião. E meu pai me conduziu para eu conhecer a doutrina espírita. Meu pai já era espírita, eu não era. Então eu tenho certeza de que o meu mentor espiritual me encaminhou para aquele lado e eu tive muitas oportunidades de melhorar o meu comportamento. Eu errei muitas vezes ainda, mas agora, com a minha idade, eu penso assim, nossa, se eu tivesse aproveitado plenamente aquelas oportunidades, a minha vida teria sido diferente. Então essa reflexão, Theo, eu estou levando comigo para o outro lado da vida e ela vai ser muito útil na hora que eu começar a trabalhar no plano espiritual e se eu merecer uma nova vida, eu já virei para cá, voltarei, vamos assim dizer numa terminologia mais comum, escaldado. Olha, aquilo que eu fiz não foi bom, é melhor eu não repetir. É isso aí, chegamos ao final de mais um bate-papo com Sidney Fernandes, esse especial de sábado. No próximo sábado estaremos de volta às 8h30 e todo domingo também às 8h30 tem bate-papo com Sidney Fernandes. Deixa o seu like, deixa o seu comentário, se inscreva no nosso canal e compartilhe o nosso conteúdo para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho. Até a próxima semana.